Fala aí, eu sou o Paulo do Responde Aí e hoje eu vou bater um papo sobre refração. Bora lá então? Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho um feixe, eu tenho dois meios, né, o meio A e o meio B, e eu tenho um feixe que ele incide fazendo o ângulo θA com relação à normal à interface, ok? Então, o que acontece? Parte do feixe é refletido e outra parte a gente chama de refratado. E esse feixe refratado ele faz um certo ângulo θB com a normal, em geral diferente de θA. E a pergunta é, por que acontece isso? Por que tem o que explica esse fenômeno? Ok? Vamos tentar discutir aqui para saber a resposta disso. Bom, então, a primeira coisa que a gente sabe é que, na verdade, a direção da velocidade muda, né? A direção muda, né? Porque o ângulo muda, devido à mudança de velocidade da luz no meio B. Então, o meio B faz com que a luz a luz interaja com o meio B e aí por isso muda a velocidade, ok? Então, na maioria das vezes, na verdade em todas as vezes, se eu tenho C, a velocidade da luz no vácuo, e VB, a velocidade da luz no meio B, eu sempre vou ter que a velocidade no meio B vai ser menor ou igual à velocidade da luz no vácuo, né? Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo aproximadamente, ok? Maravilha, né? Então, bora lá. Então, como eu tenho a velocidade da luz no meio e a velocidade da luz no vácuo, eu posso definir uma certa constante chamada N, que é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio B, ok? E como VB é menor do que C, então essa constante N é maior ou igual a 1. Essa constante N é o índice de refração. A gente está chamando, essa é a definição de índice de refração, ok? Tem um caso especial onde o meio B é o próprio vácuo, né? Então a velocidade da luz vai ser igual à própria velocidade da luz no vácuo. Então o NB vai ser igual a 1. Vai ficar um dividido pelo outro, ok? E para efeitos de exercícios, toda vez que a gente for resolver algum exercício, a gente sempre vai considerar que o índice de refração do ar é igual a 1, porque a velocidade da luz no ar é bem próxima da velocidade da luz no vácuo, ok? Maravilha, né? Então, agora uma coisa interessante é que quando a luz passa de um meio para o outro, a sua frequência ela permanece constante, né? A frequência ela só depende da fonte, então ela não depende da diferença de meios. Então, se eu lembrar que eu posso escrever a velocidade da luz em termos do comprimento de onda e a frequência, né, para os dois casos, então lambda 0 é o comprimento de onda relacionado ao vácuo e lambda B é o comprimento de onda relacionado ao meio B, então eu posso determinar o meu índice de refração agora como sendo uma razão entre os comprimentos de onda. Por quê? Porque os F se cancelam, né? Ele permanece constante mesmo depois de mudar de meio, ok? Maravilha, né? Vamos continuar. Então, vamos lá, né? A gente tem essa situação aqui, né? Que a gente já comentado que queria entender, né? A gente tem o feixe incidindo pela interface, né? Cada um, desculpa, a interface tem dois meios, né? Entre dois meios, cada meio tem um certo índice de refração. E aí, ela incide entre a interface, fazendo um ângulo θA com a normal, e o feixe refratado faz um ângulo θB com a normal, em geral diferente de θA. Então, como é que a gente relaciona eles? Através da lei de Snell. A lei de Snell diz que o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência, que é θA, é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração, né, que é θB, ok? Essa é a lei de Snell. Então, para a gente entender um pouco da lei de Snell, vamos pensar nos casos limites, né? Então, imagina a situação onde eu tenho os índices de refrações iguais, né? Eu posso cortar e eu vou ter seno de θ igual a seno de θB, que vai ser igual θ a θB. Então, na verdade, a luz ela não percebe que existe uma interface. Na verdade, não existe interface porque os meios são iguais, né? Então,
a luz não muda de direção, θA é igual a θB. Esse é o caso simples, né? O caso bonitinho. Agora, eu tenho duas situações, né? Onde NA pode ser maior do que NB ou NB maior do que NA. Então, se NA for maior do que NB, para compensar, né? Se esse é maior do que esse, para compensar o ângulo tem que ser menor. Então, θA tem que ser menor do que θB para compensar e manter a igualdade, ok? E no outro caso, se NA é menor do que NB, eixo é menor do que eixo, então eixo tem que ser maior que eixo, né? Θ tem que ser maior do que θA, tem que ser maior do que θB. E aí isso em termos de figura, significa que no primeiro caso eu tenho o ângulo mais aberto, né? O θB ele é mais aberto do que em relação ao de incidência, e no outro caso ele é mais fechadinho com relação o ângulo de refração é menor do que o ângulo de incidência. No caso de NA é menor do que NB. Ok? Maravilha, né? Então vamos fazer um exemplinho aqui rapidinho. Então, um feixe indo do ar para a água, importante, incide na interface entre dois meios fazendo um ângulo de 30 graus com a direção normal com relação à interface. Qual é o ângulo de refração, né? Dados: índice de refração do ar, 1. Índice de refração da água, 1,33, né? Então, maravilha. A gente tem o índice de refração da água maior do que do ar, né? Então, nesse caso, a gente espera que o ângulo de refração, né, seja menor do que o ângulo de incidência, que é 30 graus, né? Então, pela lei de Snell, a gente aplica NAr seno de θar igual a N água seno de θ água, e aí substitui os valores, né? A gente está procurando o θ água, o ângulo de incidência é 30 graus, o índice de refração do ar é 1 e da água é 1,33. E aí, à medida que a gente vai resolvendo a equação, a gente chega que seno de θA, água, né? Seno do ângulo de refração é igual a 0,372. Fazendo as continhas aqui, ok? Então, se a gente toma o arco seno, desse valor, o que a gente encontra é que o ângulo é 24,53, que é menor do que realmente do que 30 graus, ok? Então a gente confirmou isso, ok? Maravilha, né? Agora vamos falar sobre um outro tema importante, que é a reflexão interna total, né? Então imagina o seguinte: primeira coisa, eu tenho que ter dois meios, né? E nesse caso eu estou considerando NA maior do que NB. E o importante aqui é que o feixe ele sai do meio que tem o índice de refração maior, ok? Então no primeiro caso eu tenho incidência normal, o ângulo que ambos fazem com a normal é 0, está tranquilo. Maravilha. Aí depois eu incido em outro ponto, ele faz um certo ângulo θA e ele sai com o ângulo θB. Só que como NA é maior do que NB, então θB tem que ser maior do que θA, né? Então está acontecendo aqui. Só que à medida vai chegar um momento em que θB vai se aproximando até que ele chega e fica na direção da interface. Ou seja, ele faz um ângulo de 90 graus com a normal, né? Quando acontece isso, a gente diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo crítico. Por que crítico? Porque qualquer ângulo que seja maior do que isso, o feixe vai ser completamente refletido. E aí a gente chama disso de reflexão interna total, ok? Então, o ângulo crítico ele serve para dizer quais são os valores que vão ser maiores, para quais valores que o ângulo vai acontecer a reflexão interna total, desculpa, ok? Então, como é que a gente calcula o nosso ângulo crítico, né? Então, só a gente lembrar, a gente vai aplicar a lei de Snell e só a gente lembrar que quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo crítico, o ângulo de refração é 90, né? Então, a gente tem essa situação aqui, seno de NA seno de θ crítico é igual a NB seno de 90, né? E aí, quando a gente substitui o valor, a gente tem que o seno do ângulo crítico é NB sobre NA. E é importante, por isso que NA tem que ser maior do que NB, porque esse número aqui vai ser menor do que 1. Se fosse maior do que 1, o ângulo crítico não existiria, não seria um número real, ok? E para obter o ângulo crítico é só tomar o arco seno.
Vamos fazer um exemplinho aqui rapidinho aqui para a gente ver como é que funciona, né? Ângulo crítico entre ar e água, né? Então, índice de fração do ar é 1, da água é 1,3. Então, o feixe tem que sair da água para o ar, ok? Então, como Na é maior do que N água é maior do que N ar, então o feixe está indo da água para o ar, né? Então, o arco seno de 1 sobre 1,33 é igual a 48,75 graus, né? Então, a gente tem agora um novo ângulo aí, ok? Que esse é um ângulo característico. Então, para qualquer valor que seja maior do que esse ângulo, vai ter a reflexão total interna, ok? Bom, esse vídeo te ajudou? Responde aí